Uma das coisas que o Senhor quer que a gente fale nesse momento é por que nós temos que orar. Por que eu e você precisamos orar? Por que a gente tem que ter esse nível de santificação? A palavra é muito clara que diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque ambos são opostos entre si. Paulo também, escrevendo aos Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23, ele fala que segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo em meus membros uma outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. O que ele estava dizendo? Que nós temos o pecado da carne, que as pessoas têm o pecado da carne, que tem as lascívias, que tem os desejos, que tem as tentações, que tem as fraquezas, que tem os colapsos sentimentais. E estes colapsos precisam ser contidos de alguma forma. Eles precisam ser contidos. Por quê? Porque senão a Bíblia diz que aquele que é inclinado para a carne gera a morte, mas para aquele que é inclinado para o espírito gera a vida. Então é certo de que uma vez que nós nos inclinamos para a vida da carne, para os sentimentos, para os desejos da nossa carne, nós temos como sentença na nossa vida a morte, e não só a morte física do nosso corpo, mas também a morte espiritual, que segrega, que nos separa das coisas, que nos separa de Deus. Então, por isso orar, por isso ter uma regularidade de oração, não só para se santificar, nós precisamos orar para nos vermos livres das tentações, nos vermos livres do pecado, nos vermos livres das injustiças e, sobretudo, será um alívio para as nossas vidas o fato de algo novo vir sobre nós. Eu sempre digo que eu não saí do mundo porque eu detestava as coisas do mundo, que eu não deixei as drogas, que eu não deixei o pecado, que eu não deixei as bebidas alcoólicas porque elas eram ruins. Eu vou dizer para você que quem diz que era ruim quando dá testemunho, quando vem para Cristo, está mentindo, porque na verdade eram boas para aquele tempo, para aquele momento. Mas agora nós estamos em Cristo, achamos algo muito melhor e que nos satisfaz sobre todas as coisas. Ou seja, quando eu venho para Cristo, eu encontro alguém que supra o desejo da droga, que supra o desejo da bebida alcoólica, que supra o desejo do pecado, que supra o desejo da maledicência, que supre todos os desejos carnais. Mas eles não saem da minha vida simplesmente, agora não quero mais pecar. Não. Eles vão sair na medida em que eu tiro as coisas velhas, a Bíblia diz, e despojando-vos do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos revesti do novo homem que se renova. Então eu quero dizer para você que para que eu me veja livre, para que você se veja livre das tentações, livre do pecado, você precisa orar muito em outras línguas. Você e eu precisamos nos santificar, nós precisamos nos entregar a cada dia. Por isso, na epístola de 1 João, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: filhinhos, não pequeis, embora ou todavia, se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o Senhor. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: se nós andarmos para a luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então ele está dizendo que nós não estamos isentos de pecar, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. A Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Nós temos um advogado que nos perdoa, que nos reconcilia, que redime a nossa vida, que conserta o nosso passado, que conserta o nosso presente e que prepara o nosso futuro mediante o arrependimento. Então, quando eu oro em outras línguas, eu estou me santificando, eu estou agregando sobre mim valores celestiais, eu estou agregando para mim a santificação. Esse é o primeiro ponto. Primeiro, a oração em línguas te traz santificação, porque há uma necessidade de nos vermos livres do pecado, de nos vermos livres desse vinho velho e desse odre que precisa ser novo. O que a Bíblia diz: não se põe vinho novo em odres velhos, porque rompe o odre e rompe-se o vinho. Então, ambos se romperão. Então, é preciso que odres novos para receber vinho novo.
assim se aplica em todas as adegas de vinho por todo o mundo. E assim também a nossa vida espiritual. Nós precisamos de santificação, nós precisamos do poder de Deus. Se você quiser revelações novas de Deus, se você quiser o poder de Deus, se você quiser a manifestação dos dons espirituais, você precisa renovar este odre, você precisa renovar a sua vida, você precisa renovar o teu intelecto, você precisa renovar a tua mente para poder receber este algo novo da parte de Deus. Então, a oração em língua serve para nos santificar, para santificar a sua vida, para poder receber aquilo que é melhor da parte de Deus. Outra coisa, a oração em línguas, ela promove a construção da nossa vida, a construção da nossa vida espiritual. Ela vai agregar, ela vai somar, ela vai aumentar, ela vai construir a sua vida, vai construir a sua fé. Na medida em que você ora em outras línguas, a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, ele está dizendo que na medida em que eu oro em outras línguas, eu edifico, eu aumento esta construção. Deus quer que você aumente essa construção. Talvez você tenha até começado a orar em línguas. Talvez você tenha projetos, você tenha sonhos, você pense em conquistar coisas para a sua vida, você pense em estabelecer o seu chamado no reino de Deus, mas não tem forças para começar, não tem perspectivas. Você acha que as coisas são impossíveis e até palavras negativas já vieram, como aquelas que muitas vezes a pessoa diz quando está fracassada, quando está desanimada. Eu não posso, eu não consigo, não adianta. Estas 3 palavrinhas têm que ser tiradas do nosso vocabulário, mas elas não sairão se você não trouxer coisas novas para dentro de você, se você não trouxer a capacitação do Espírito Santo para dentro de você. É preciso trazer essa capacitação. E a oração em línguas é uma ferramenta fundamental, é a chave mestre para trazer, para agregar, para somar, para aumentar, para multiplicar. Ela multiplica desde a cura para o seu corpo, desde a prosperidade financeira para a sua vida, desde a implementação e a capacitação do seu chamado. Tudo isso a oração em línguas traz, porque é a fala de Deus dentro do nosso espírito. Quanto mais eu falar a fala de Deus dentro de mim, mas os conteúdos de Deus entram em mim, entram no meu espírito, aumentam a minha fé. Então, quando eu oro em línguas, primeiro, eu me santifico. Segundo, eu trago os valores do céu para dentro de mim. Eu mudo a minha mentalidade terrena para uma mentalidade celestial, para uma mentalidade do céu. Assim como Colossenses capítulo 3 e versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque já morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando eu e você, nós começamos a renovar a nossa mente, nós começamos a mudar a nossa mentalidade, começa a mudar a nossa fala, começa a mudar o nosso comportamento, as nossas ações são transformadas e nós começamos a ver os milagres acontecendo, atitudes novas, desafios à nossa fé. Então nós desafiamos mais, nós acreditamos mais, nós cremos mais e por causa disso os milagres começam a acontecer na sua vida. Eu quero desafiar você a crer mais, a aumentar a sua fé, a se edificar orando no Espírito Santo, e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, acontecendo na sua casa, acontecendo no seu casamento, acontecendo na sua família, acontecendo nos seus negócios, em o nome de Jesus. Eu desafio você a orar em outras línguas, porque orando em outras línguas, você vai edificar a sua fé, você vai crescer no Espírito Santo, você vai desafiar as potestades, elas vão fugir de você, elas vão te potencializar para ser firme, para ser ousado, para ter intrepidez, para mandar as trevas embora, para mandar as montanhas do fracasso, da miséria, da discórdia, da falta de perdão, da angústia, todas elas irem embora no poder do nome de Jesus. Por quê? Porque você está habilitado em fé, você se tornou robusto em Deus. Você pode agora, no poder do nome de Jesus, porque nós temos uma procuração dele, nós temos uma
procuração de Deus para orarmos, para falarmos, para repreendermos, para expulsarmos, para pôr as mãos sobre os enfermos e os curar, para ter domínio sobre as coisas, sejam elas materiais, sejam espirituais, seja sobre qualquer coisa. Nós temos o poder, porque nos foi outorgado. Quando ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ele também disse: os sinais hão de seguir aqueles que creem. Em meu nome vocês vão expulsar demônios, falarão em novas línguas e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então estou dizendo para você aquilo que a palavra está dizendo. Uma vez que você se edifica no Espírito Santo, que você cresce, que você aumenta a sua fé, você se torna poderoso em Deus. Davi se tornou poderoso em Deus porque ele se edificava, ele salmodiava, e era o que ele tinha de ferramenta para aquela época. Imagine se ele conhecesse a oração em línguas. Ele estava poderoso em Deus. A oração em línguas está agora para o Novo Testamento como uma ferramenta eficaz de edificação, de proteção, que gera poder, que gera alegria, que gera sustentabilidade, que gera uma mudança de ambiente. Então, quando você ora em outras línguas, o diabo sai correndo. Quando você ora em outras línguas, os negócios, a vida econômica começa a se ajustar. Quando você ora em outras línguas, as doenças começam a desaparecer. Quando você ora em outras línguas, os demônios começam a correr. Quando você ora em outras línguas, aquele ambiente da sua casa, aquele ambiente do seu lar, aquele ambiente começa a se tornar limpo. Limpe o ambiente da sua casa orando em outras línguas. Quanto mais você orar em outras línguas, mais os demônios desaparecem da sua vida, desaparecem dos seus negócios, desaparecem de todo o ambiente que você santifica, do ambiente que você pisa, o lugar que você pisa. Aquele lugar se torna santificado, aquele lugar se torna purificado, aquele lugar os demônios desaparecem, porque ali a presença de quem está cheio do poder do Espírito Santo, de quem carrega a glória de Deus, e os demônios não permanecem no lugar onde a glória de Deus está. Então eu quero dizer para você que se você orar em outras línguas, você estará se santificando, se protegendo contra os ataques, contra as tentações, contra o próprio pecado. Se você ora no Espírito Santo, você está trazendo os mistérios de Deus para dentro de você. A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, ninguém o entende, porque ora os mistérios de Deus. Você ora os mistérios de Deus e é isso que basta. Você sabe, porque a Bíblia diz também que ela edifica você, que ela edifica a sua fé, assim como Judas 20 diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Uma vez que você ora no Espírito Santo, você edifica a sua fé santíssima no Espírito Santo, você cresce na sua fé, você aumenta a sua fé, você traz uma fé aumentada, edificada, construída a partir de orar em outras línguas. Conquiste tudo aquilo que você precisa mediante a oração em línguas. A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em você, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. A Bíblia diz: é o que você quiser vai ser concedido. Não é alguma coisa, não são coisas seletivas, é qualquer coisa que você pedir no nome de Jesus. A Bíblia diz em Marcos 11:23: qualquer de vós que crendo no seu coração, não duvidando, poderá dizer esta montanha: arranca-te daqui e seja lançada no meio do mar, e assim acontecerá conforme você falou. Mas para que você possa erradicar qualquer nível de incredulidade, qualquer nível de pessimismo, qualquer nível de desânimo, você precisa orar em outras línguas. Você precisa trazer essa palavra de Deus para dentro de você. Se você não está muito habilitado em ler a palavra, em se edificar e assimilar essa palavra, então ore a própria palavra de Deus, que é a oração em outras línguas. Quando você ora em outras línguas, você ora a palavra de Deus dentro de você. Ore em outras línguas e você estará se edificando na sua fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando eu oro em outras línguas, a Bíblia diz que as línguas é a oração do Espírito Santo, e a oração do Espírito Santo é a fala de Deus, é a palavra de Deus dentro de nós,
codificada em mistérios. Então continue orando em outras línguas. Primeiro, ela te santifica, te protege contra o pecado. Segundo lugar, ela traz o aumento, ela traz os segredos de Deus, ela traz as promessas de Deus, ela edifica a sua fé, ela te torna robusto no Espírito Santo, ela faz você progredir nos dons espirituais, ela traz revelações da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Quanto mais você orar em outras línguas, mais o ambiente à sua volta se torna limpo e purificado. O lugar que você pisa, o lugar que você entra, aquele lugar os demônios saem, batem em retirada e você começa a viver o melhor de Deus em todos os momentos, em todos os ambientes da sua vida, em todos os ambientes físicos que você entrar, aquele lugar se torna puro, aquele lugar se torna purificado. Por quê? Porque ali chegou alguém que carrega a glória de Deus. Carregue a glória de Deus orando no Espírito Santo, orando em novas línguas. Você quer vir participar nos nossos grupos de treinamento? Eu postei um link aqui abaixo na descrição do vídeo que te leva a um grupo do Telegram. Você participando desse grupo do Telegram, você acessa os links do Zoom Cloud, os quais nós fazemos as nossas reuniões de treinamento nos dons, de ativação nos dons. Quando você conhece e começa a praticar, o mundo espiritual se renova diante da sua vida. Então eu quero convidar você, acesse a descrição, clique no link do Telegram. Se você não tem o Telegram no seu telefone, no seu notebook, baixe ele e você vai poder então participar das nossas reuniões. Você é o meu convidado, a minha convidada. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo, eu ministro agora o poder do Espírito Santo sobre esta vida, no poder do nome de Jesus. Que ela venha falar em outras línguas a partir de agora, que ela venha se edificar para se santificar, que ela venha orar para receber e agregar dentro dela os valores celestiais para poder santificar os ambientes, seja ela mesma, seja o lugar que ela está, seja a vida espiritual, ser melhorada e potencializada. Eu oro e ministro o dom do Espírito Santo. Comece agora mesmo a orar em outras línguas no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você agora a curtir o vídeo, a compartilhar esse vídeo, também a se inscrever no canal e ativar as notificações. Você vai estar me ajudando, não por causa da monetização, mas por causa de que outras pessoas vão poder acessar esses conteúdos e começar a orar em outras línguas. Esses conteúdos desmistificam os dons, esse conteúdo leva as pessoas a entender que a oração em línguas é para você, é para aquela pessoa que quer se edificar, que quer arrumar a sua vida, que quer se livrar do pecado. E muitas pessoas não sabem como se livrar das tentações. E aí há uma oportunidade, você pode ser aquele que está levando para outras pessoas esse conteúdo. Então compartilhe. Não é inscrito no canal? Se inscreva agora e ative as notificações. Deus abençoe você, fiquem na paz e fique com Deus.